Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 29 de agosto de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 4 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar nesta quinta-feira pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera como se fosse tirar uma foto, mas antes de apertar para tirar esta foto, você só vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Câmara de Campinas conquista a categoria Diamante no Programa Nacional de Transparência Pública. O quadro Saúde Agora aborda a relação entre os alimentos e a redução do colesterol. E hoje completa 20 anos da conquista da medalha de bronze do maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima nos Jogos Olímpicos de Atenas. E olha só, começa hoje uma série de ações em escolas estaduais, municipais, para incentivar o combate ao fumo. Então, sobre esta orientação sobre os malefícios atrelados ao uso dos cigarros convencional eletrônico, eu aciono o repórter Rafael Turati, que tem as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham no Câmara Notícia. Hoje, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E neste ano tem como tema tabagismo, os danos para a gestação e o bebê. E pensando em orientar as pessoas sobre os malefícios do tabagismo, sobre o combate ao fumo, principalmente aos jovens e aos adolescentes, a Secretaria de Saúde de Campinas está promovendo a partir de hoje, até semana que vem, uma série de ações em escolas estaduais e municipais da cidade. E por isso eu estou aqui com a Vivian Nunes, coordenadora do Programa de Tabagismo da Secretaria de Saúde de Campinas, que vai me explicar melhor como está acontecendo essas atividades. Ô Vivian, 8 unidades de ensino estaduais e municipais já começaram a receber as palestras? Isso, hoje, para marcar o Dia Nacional de Combate ao Fumo, nós iniciamos as palestras em algumas escolas, para falar os malefícios do uso do cigarro eletrônico, principalmente aos jovens, e também explicar como funcionam os nossos grupos de tabagismo, para que esses... Como que vão ser as palestras? Qual que é o objetivo dessas palestras? A gente tem um material informativo sobre o cigarro eletrônico que a gente vai distribuir nessas palestras e temos também um material informativo sobre os locais que eles podem procurar ajuda, os centros de saúde que são credenciados no programa antitabagismo. Então, nessas palestras, os profissionais de saúde vão explicar os malefícios do cigarro eletrônico, como ele consegue parar de fumar procurando os nossos grupos, e também os riscos pro fumante passivo também. E o Gabriel, e hoje pela manhã eu acompanhei uma dessas ações na Escola Estadual Maria de Lourdes Campus Freire Marques. Como a gente está no território, atenção primária à saúde, então faz parte do nosso trabalho trabalhar com a população na prevenção também, promoção à saúde. Então a gente achou bem pertinente falar com essa galerinha sobre a questão dos cigarros eletrônicos, tendo em vista que hoje é isso que está disponível nas baladas, nos lugares que eles frequentam, Da mesma forma que na minha época tinha a questão dos cigarros cheirosos, desaborizados, enfim, hoje em dia tem essa questão da moda do cigarro eletrônico. É muito importante porque hoje, quando se trata principalmente de mídias sociais, apesar das proibições, ainda assim a mídia social ela não deixa de ser algo muito forte e influente na vida do jovem. E por conta disso parece algo muito bom, parece algo legal, que é usado como um status social para o jovem.
Por isso que o jovem ele começa a usar, começa a se envolver com isso. No entanto, essa palestra ela traz a importância de saber que é muito mais do que a mídia vende, é muito mais do que as falas vendem, é muito mais do que as pessoas até mesmo mostram em suas redes sociais, porque isso pode trazer um mal tremendo para a nossa saúde. Gabriel, voltamos aqui com a Vivian. Ô Vivian, qual que é a importância, né, desses jovens e desses adolescentes já desde cedo, né, já saberem, conhecerem sobre os riscos, sobre os malefícios do tabagismo? Todo mundo sabe os malefícios do tabagismo, que inclui vários riscos, né, de aumento de doença cardiovascular, prejuízos na circulação, prejuízo no sistema respiratório, fora diversos tipos de cânceres, né, tanto que a legislação no Brasil proíbe fumar em ambientes fechados, entre outras leis mais restritivas, para que a gente evite também os malefícios dessa fumaça do cigarro, que tem várias substâncias tóxicas para o organismo, até para quem não fuma, que está como fumante passivo. Então, é super importante, não só os jovens, né, toda a população saber dos malefícios e ser orientado para que a gente consiga prevenir nas gerações futuras que a pessoa comece a fumar. E aí, quando começou, que também a gente dê estratégias com os nossos grupos antitabagistas para que a pessoa consiga ter um suporte para conseguir parar de fumar. E ô Vivian, para combater ainda mais o tabagismo, a cidade de Campinas conta com 38 grupos antitabagismo do SUS municipal. Isso, hoje a gente está com 38 grupos antitabagismo no SUS municipal e a ideia é que a gente aumente ainda até o final do ano essa quantidade. E a gente percebe, com o aumento dos grupos, que a gente também facilita o acesso para o munícipe. Então, a gente percebe um aumento das pessoas procurando, né, querendo parar de fumar. E também, com a pandemia, a gente começou a fazer os grupos também, alguns grupos de forma virtual. Então, que garante também maior acesso da população. Como que funciona esses grupos? Quem que pode participar? Qualquer usuário do SUS Campinas que deseja parar de fumar pode procurar sua unidade mais próxima da sua residência e verificar se tem grupo. Se não tiver, ele vai ser indicado para qualquer outra unidade que tenha. Então, ele pode participar de qualquer grupo do nosso município, baseado no horário, dia da semana que fique melhor para ele. Ou se ele quiser participar do grupo virtual também, é independente que seja mais próximo ou não. A gente tem grupos para dar acesso também para toda a população. E de acordo com dados de vocês mesmos, em média de 50% a 60% das pessoas que participam desse grupo param de fumar, né? Isso, é super importante a gente falar essa estratégia do grupo, porque a gente trabalha com a terapia cognitivo-comportamental para avaliar o que aquele usuário considera, como que o usuário considera o cigarro na vida dele, né? Qual que é o motivo pelo qual ele fuma, quais são as estratégias que nós, como profissionais de saúde, podemos fazer para que ele vá reduzindo aos poucos até conseguir cessar. E aí, depois que ele começa a participar dos grupos, a gente faz uma avaliação clínica para ver se ele precisa entrar com alguma terapia medicamentosa ou não, e aí conduz, né, o trabalho até que ele consiga parar de fumar. Se ele tiver algum tipo de recaída, ele volta para o grupo, a gente continua fazendo as ações para que ele se sinta cada vez mais motivado e consiga aí parar de fumar com a nossa ajuda. É isso então, Vivian, muito obrigado por todas essas informações, viu? Eu que agradeço. Então, Gabriel, só relembrando, as atividades começaram hoje e vão até o dia 6 de setembro. E para quem desejar parar de fumar, a lista com os 38 grupos antitabagismo da cidade de Campinas está disponível no site da Prefeitura, na página da Secretaria de Saúde. Gabriel, volto com você aí do estúdio. Tá certo, então, Rafael Turati, muito obrigado pelas informações. Quero agradecer também a disponibilidade do tempo, né? Tudo que fora passado aqui pela Vivian Cristina, ela que é aí importante nesta ação, né, de conscientização. Uma campanha importantíssima, se tratando de cigarro. A prevenção é sempre o melhor caminho, mas você viu aí também, né? Tem a questão, então, além da prevenção, de tratamento para poder parar de fumar. E a gente segue aqui com as notícias da metrópole e agora falando sobre emprego, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 572
32 vagas disponíveis para esta quinta-feira. Confere só. Há vagas para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de motorista, ajudante de obras, ajudante de padeiro, almoxarife, atendente de lanchonete. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Atendente e repositor de hortifruti, auxiliar de escritório, auxiliar de faturamento, auxiliar de limpeza. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Auxiliar de pedreiro, balconista, camareira de hotel, cumim, engenheiro civil, estágio, instalador hidráulico, motorista de caminhão, saladeiro e separador de material reciclável. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadãosemotio.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. A partir de amanhã, 30 de agosto, até o dia 3 de outubro, a programação eleitoral vai ser exibida nas emissoras de rádio e TVs abertas. E também nos canais a cabo, sob responsabilidade do Legislativo brasileiro. A exibição do horário eleitoral gratuito é restrita às emissoras de rádio, incluindo as comunitárias e de televisão, que operam em VHF e UHF, e também nos canais de TV por assinatura, que estão sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas. A partir do dia 30, inicia o horário eleitoral gratuito. Existem dois tipos de propaganda na televisão. A propaganda eleitoral em rede, que é exibida em 2 blocos, ela é só para prefeito, ela é exibida de segunda a sábado. E também na rádio, também é exibida essa propaganda em rede, também somente para prefeito. No período eleitoral, a TV Câmara Campinas suspenderá a sua programação para exibir a propaganda eleitoral de segunda a sábado, entre 1h e 1h10 da tarde e 8h e 8h30 da noite. Os eventos ao vivo continuarão sendo transmitidos pelo YouTube nesse período. As propagandas por inserções também, tanto na rádio quanto na TV. Essa propaganda por inserção é aquela que é divulgada no horário comercial das emissoras, então são pequenos bloquinhos de propaganda daqueles candidatos. Nas inserções vão estar disponíveis as propagandas de prefeito e de vereador. E as propagandas elas serão disponibilizadas até o dia 3 de outubro. O horário eleitoral gratuito começa então amanhã, dia 30, no rádio, das 7h da manhã até às 7h10 e do meio-dia e meia até do meio-dia a meio-dia e 10. Isso no rádio, do meio-dia a meio-dia e 10. Na televisão, os programas serão exibidos da 1h da tarde até 1h10 e das 8h30 da noite às 8h40. Portanto, são 10 minutos pela manhã e 10 minutos à tarde ou à noite. E olha só, termina amanhã, na sexta-feira, o cadastro de intenção de vagas
Para os alunos que pretendem uma vaga no Centro de Educação Infantil, vereador Ciro Teixeira de Souza, lá no Residencial Cosmos. Até o momento, 200 famílias já fizeram as inscrições, sendo que a maior parte dos interessados são crianças com idade de 0 a 3 anos. As aulas vão atender 320 crianças de 0 a 5 anos e começam no dia 9 de setembro. O atendimento vai ser tanto no período parcial quanto no integral. A lista com o nome das crianças classificadas no cadastro inicial vai ser divulgada a partir das 2 horas da tarde do dia 2 de setembro. Os pais ou responsáveis que tenham interesse em uma vaga nesta unidade podem fazer o cadastro de 2 formas: presencialmente, em qualquer creche da rede municipal, ou de forma online, pelo endereço. Então você digita lá o site pré-cadastroinfantil.campinas.sp.gov.br. O site está aqui embaixo. Bom, 12h mais 21 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta quinta-feira. E vamos com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas conquistou a categoria Diamante no Programa Nacional de Transparência Pública. O Programa Nacional de Transparência Pública promove ações voltadas à ampliação da transparência das informações do poder público. Esta primeira etapa do programa foi validada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a Câmara de Campinas alcançou a categoria máxima, que é o nível diamante. Sem dúvida é uma grande conquista ter essa aprovação. É um programa que está em andamento, a gente já teve a validação por parte do Tribunal de Contas, que é quem fiscaliza a Câmara, e alcançar o nível diamante coloca a Câmara no mais alto nível de transparência pública, que é muito importante, que é um fomento ao controle social. Toda a informação da casa está disponível, de fácil acesso, é um site mais moderno e dinâmico para a população poder acessar a informação que tiver interesse. Então, nós estamos agora no maior patamar de avaliação, recebendo o selo diamante do programa. E para vocês terem uma noção do tamanho da representatividade desse prêmio, nós somos o único órgão do estado de São Paulo a receber o selo diamante. Então, para a Câmara Municipal de Campinas, mais uma vez, se apresenta como pioneira à frente e sendo exemplo aí para os demais órgãos públicos de todo o estado e do Brasil. Quando nós assumimos a gestão no início do ano passado, tínhamos essa missão de fazer com que os índices de transparência fossem elevados. Campinas sequer era reconhecida ou chancelada dentro dessas métricas. Fizemos uma grande parceria com todos os diretores da casa, principalmente com a Controladoria, que nos instruíram como tocar, como gerenciar os processos para que nós atingíssemos êxito na elevação dos resultados. É o terceiro ano em que a avaliação acontece. Em 2022, a Câmara de Campinas atingiu 39,44%. Em 2023, 66,77%. E agora 99,89%. É muito válido, Dos 39%, que era o nível básico de transparência pública, a gente subiu para o intermediário, o trabalho é contínuo, tanto é que agora a gente está alcançando, pela validação do Tribunal de Contas, esse nível diamante, 99,89% mostra que a casa está preocupada em dar transparência, máxima transparência às informações para toda a população de Campinas. Em março deste ano, a Câmara Municipal de Campinas já havia conquistado a 4ª edição do Prêmio Não Aceito Corrupção, na categoria Governança Corporativa, o maior concurso nacional de combate à corrupção promovido pelo Instituto Não Aceito Corrupção. O diretor-geral da Câmara enfatiza o trabalho realizado por todos no Legislativo para o cidadão campineiro. Os servidores aqui da Câmara Municipal se sentem cada vez com mais garra e vontade de fazer o melhor. A nossa equipe aqui se dedicou muito conjuntamente, a equipe administrativa com a direção da gestão da presidência da casa, se dedicou muito para obter esse resultado. Então esse resultado, esse selo diamante vem coroar aí todo um trabalho que vem sendo realizado durante o ano, para podermos entregar cada vez melhor o resultado de transparência para o cidadão campineiro. O prêmio do Não Aceito Corrupção foi a primeira
né? O primeiro grande feito, a primeira grande matéria que nós tivemos sobre isso. E agora esse índice junto ao Tribunal de Contas, aprovado pelo Tribunal de Contas, né? Nos classificando como categoria diamante, nos colocando como uma das melhores câmaras do Brasil nesse quesito, é de grande valia, de grande satisfação para nós. Nesta última avaliação, apenas 3% dos órgãos públicos dos 8.045 portais dos poderes executivo, legislativo, judiciário, dos tribunais de contas, ministérios públicos, defensorias públicas das 3 esferas de governo, União, estados, municípios e do Distrito Federal, além de entidades da administração indireta federal, estão no nível diamante. E agora tem mais uma etapa de validação. A primeira fase fomos nós que passamos a informação, a segunda etapa foi essa validação pelo TCE e agora vai partir para a terceira etapa, que é um colegiado de membros da Tricom, né, que é a Associação dos Tribunais de Contas do país, para fazer essa análise por seletividade, vão selecionar alguns casos ainda para ver qual é o nível final. E em novembro vai ter a divulgação, um evento oficial de divulgação dos resultados de todos os órgãos públicos do país. O programa Parlamento Jovem chegou à 6ª edição. Mais de 300 estudantes de escolas municipais, estaduais, particulares aqui de Campinas já participaram da iniciativa, que tem como objetivo aproximar os jovens da Casa de Leis e proporcionar a experiência de desempenhar na prática a função de um vereador. Durante o programa, os alunos se empenharam. Foram elaborados 32 projetos de lei. Muito além das escolas, o parlamento ainda ajuda a elevar a democracia para toda a sociedade. É por meio do Parlamento Jovem que os estudantes podem conhecer melhor o poder legislativo municipal e vivenciar de fato como é ser um representante da população na Câmara de Campinas. Organizado pela Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, sem qualquer viés partidário, o projeto é voltado para alunos matriculados nas escolas municipais, estaduais e particulares da cidade, nos 8º e 9º anos do ensino fundamental e também do ensino médio. O programa Parlamento Jovem ele é todo dividido em etapas. Então tem a etapa prévia do trabalho na escola, a inscrição das escolas, o trabalho de eleição dos vereadores na escola e depois os encontros presenciais que somaram 6, né? Que são os encontros em que a gente dá subsídios para que eles consigam atuar como um vereador. E a partir desses 6 encontros, eles têm a cerimônia de posse e diplomação e depois 4 plenárias onde eles atuam. Cada edição são 66 alunos que participam, 33 escolas que vêm com um vereador titular e mais um suplente. Então são 66 alunos. Ao longo dessas 6 edições, 396 estudantes já passaram pela formação política e cidadã que o programa proporciona em uma experiência única aqui na Câmara Municipal. Nesta 6ª edição, foram contabilizados 32 projetos de lei, 10 moções e 14 indicações. Cada vereador, né, ele vem eleito pela escola com um suplente, então nós recebemos 2 alunos por escola e eles aprendem aqui como que é o trabalho de um vereador e a gente propõe uma oficina de redação de projetos. Então cada escola apresentou um projeto de lei, uma moção e quantas indicações quiseram, né? Iniciando esse trabalho com os jovens, a gente democratiza, porque aqui participam as escolas públicas, tanto municipal quanto estadual, e também as escolas particulares. Tá? E a gente entende também a importância do engajamento desses jovens
jovens com o programa, porque a partir daí, eles que se inscrevem para o programa, então eles já demonstram o interesse, né, pela vida política, de saber o que acontece, e é muito bacana porque eles chegam aqui, assim, de certa forma, acanhados, e conforme vai evoluindo, eles saem daqui totalmente abertos a debates, a discussões entre eles, inclusive levam, né, para os seus familiares, ou seja, disseminam isso para a sociedade. A professora de História, Geografia e Sociologia, que acompanha a trajetória de alunos da rede pública e particular dentro do programa, define o Parlamento Jovem como uma iniciativa valiosa para toda a comunidade escolar. Deixa de uma forma prática e objetiva, sedimentado o que é a democracia, o exercício da cidadania, como que o legislativo funciona, e isso é imprescindível para tornar a preservação da própria democracia algo palpável para eles. Os alunos se envolvem, inclusive a partir do momento em que eles fazem parte da eleição para escolher o vereador estudantil. Então, a partir daí, eles já começam a entender como que funciona o direito ao voto, por que é importante votar, qual é a importância do legislativo. Até mesmo os mais tímidos avaliam a experiência como positiva. Minha primeira vez aqui como Parlamento Jovem e foi muito bom conhecer, muito legal e é uma experiência nova para todos, né? É uma turma muito boa que a gente consegue debater muito bem, não tem briga e a gente vive realmente um dia a dia de um vereador. Foi muito mais fácil para eu entender muito sobre a política de Campinas. E eu aprendi bastante, porque tinha muitas dúvidas que eu tinha sobre como funcionavam as leis e tal, porque a gente tenta procurar um pouco, mas tem coisas que eu acho que são muito mais práticas, e assim a gente aprendeu muito. Eu fiquei tão feliz de estar aqui, então foi uma experiência muito legal. Principalmente nesse período de eleições, né? Eu tô achando muito interessante, tô percebendo bastante coisa, então eu tô tentando passar o máximo de informação possível. Assim como acontece no Legislativo, o Parlamento Jovem também elege a mesa diretora, que direciona os trabalhos durante os encontros. Neste ano, ela teve como presidente o jovem vereador Guilherme de Moraes, primeira vice-presidente Eloá Rodrigues, segunda vice-presidente Lavínia Silva, primeira secretária Júlia Miranda e segundo secretário o jovem Guilherme Morelli. Esse projeto é fundamental para a formação de jovens políticos, como por exemplo eu quero seguir na carreira política, e também para a gente tentar renovar, né, que não é à toa que o nome da nossa chapa é Renova Campinas, tentar renovar isso, né, porque a gente vê hoje a insatisfação geral com a política atual brasileira. Os estudantes aqui irem, se quiserem se candidatar a vereador, saberem o que estão indo fazer. E é isso, é fundamental para a formação, é o que eu falo, né? Educação é a base da solução de qualquer problema. De primeira impressão, eu admito que foi muito chocante para mim, impactante saber que eu consegui esse cargo, mas eu também fico muito feliz porque eu sempre admirei muito esse lado da política e sempre quis ver como o mundo da política realmente funciona. É como se estar na frente de um público tão grande e saber que você tem tantas responsabilidades, poder manejar tudo aquilo e trabalhar com tudo aquilo é uma coisa muito incrível para mim. Hora de homenagem no Jornal Câmara Notícia, porque a Câmara de Campinas entregou o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a um treinador de futebol amador aqui da cidade na 79ª reunião solene. Na última semana, a Casa de Itália foi palco da 79ª reunião solene da Câmara Municipal de Campinas. Na cerimônia, Joaquim Ribeiro da Cruz Neto foi homenageado pela Casa Legislativa com o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci por sua contribuição ao esporte na cidade, principalmente ao futebol amador. Joaquim Ribeiro da Cruz Neto, mais conhecido como Mineiro, começou sua carreira no futebol amador campineiro, jogando como meio-campo no time de base do Parque Brasília Futebol Clube aos 14 anos de idade. Aos 24, começou a atuar no time principal da equipe e, na mesma época, em acidente, acabou fraturando a perna esquerda e interrompendo precocemente a carreira como jogador. Não podendo mais jogar futebol, começou a treinar o time de base do Parque Brasília e, no decorrer da carreira de treinador, conquistou títulos
títulos, sendo tricampeão de juniores da base do time do Parque Brasília, e estas conquistas o levaram a dirigir o time principal da equipe. Mineiro, como técnico, também comandou o Esporte Clube Pureza e o Vila Boa Vista Futebol Clube. Para mim é muito importante, gente. Vocês não imaginam que para mim, não vou negar, eu estou até tremendo um pouquinho, entendeu? Eu vejo aqui meus amigos, eu vejo gente aqui que, se falar para vocês, não vou citar nome aqui, mas tem gente que aqui sentado com a gente aqui, que numa situação difícil que eu fiquei na vida, aí me tirou da lama, entendeu? Sem citar nome. Então, Deus colocou essas pessoas maravilhosas na minha vida, né? E hoje eu sou um privilegiado. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês. Eu vou procurar já agora, a idade mais avançada, ainda ajudar muito o futebol amador. Aí que eu quero ver todos vocês um dia falar bem do Mineiro. Presente na solenidade, Eduardo de Moraes, diretor da Secretaria de Esportes e Lazer da cidade, elogiou o amigo homenageado. Venho aqui em nome da Secretaria de Esporte de Campinas parabenizar o Mineiro. Inclusive, Mineiro foi um ex-funcionário da Secretaria de Esporte, nos ajudou muito com relação ao futebol amador. Ele andava sempre colado com Monga. Ele estava aprendendo um pouco com Monga, mas tudo bem, né, Mineiro? Você aprendia com Monga, né? O Mineiro é uma pessoa dedicada, dedicou muito ao futebol amador na cidade de Campinas. Hoje, 29 de agosto, completa 20 anos do dia que o ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima recebeu a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, lá na Grécia. O brasileiro liderava a competição quando foi agarrado por um homem. Mesmo assim, ele conseguiu subir ao pódio. Para manter essa memória histórica viva, o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima prepara todo ano um evento para comemorar a data. O projeto, que oferece condições de acesso ao esporte para jovens de baixa renda, utiliza o atletismo como ferramenta para a transformação pessoal de cada uma das crianças e adolescentes atendidos. 20 anos separam dois momentos históricos na vida de Vanderlei Cordeiro de Lima. O primeiro, a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. E ontem, a medalha da Maratona de Paris, recebida dos alunos do instituto que fundou em Campinas. A comemoração dos 20 anos, né, um dia muito especial hoje, poder estar aqui no instituto, né, e deixando esse legado, né, esse grande propósito da importância da ferramenta do esporte, na transformação na vida de cada uma dessas crianças, desses jovens. A Maratona de Paris é uma prova aberta para corredores amadores e que tem o privilégio de correr no mesmo percurso que os atletas olímpicos. Eu tive a oportunidade de estar em Paris agora como embaixador do Comitê Olímpico do Brasil, né, acompanhando ali algumas disputas dos nossos atletas brasileiros. É como se eu estivesse lá também defendendo o Brasil, as emoções florescem na pele, na emoção, no coração, né? E reflete tudo aquilo que a gente viveu no passado, né? Essa torcida, essa persistência. Durante o evento no CEAR, o Centro Esportivo de Alto Rendimento, foram diversas as apresentações. Desenho, música, poesia, tudo envolvendo o programa de educação olímpica desenvolvido pelo Instituto nos últimos meses. Fundado em 2008 no município, o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima tem como objetivo proporcionar a prática lúdica do atletismo, aliada às atividades educativas e culturais com crianças e adolescentes dos 6 aos 17 anos. A Secretaria, além de ceder o espaço para eles, tem o fomento através do nosso fundo, que é o FIEC, que fomenta parte do projeto. A gente sabe que o projeto é muito grande. Além de representar Campinas nos Jogos Abertos Regionais, isso faz com que a parceria seja cada vez mais valorosa, contribuindo também com as empresas que estão em conjunto. Isso só dá valor positivo para a nossa cidade e também para as crianças que estão aqui. Nós estamos uma proposta hoje, educar através do esporte, buscando as oportunidades de vida, na formação, acho que não só no propósito esportivo, né, mas sim da formação de um melhor cidadão. Eu acho que o projeto foi uma coisa que ajudou a mudar minha rotina, né, porque
era uma coisa que no meu dia a dia eu não fazia nada. Aí desde que eu comecei a fazer, que eu tenho 1 ano aqui já, é uma coisa que mudou minha vida. Ganhei minha primeira medalha fazendo barreira, mas agora eu faço só fundo e velocidade. É meu sonho, né, também ir para Paris fazer o Pan-Americano. E é uma coisa que eu acho muito legal, né, também por fato dele estar aqui hoje junto com a gente, é uma coisa muito legal, assim, que todos gostaram. Mudou praticamente toda a minha vida, porque quando eu entro aqui, esqueço tudo, né? Tipo, eu fico muito mais feliz, entendeu? Esquece o problema, tudo, aí diverte, bem legal. O sonho sempre acompanhou a vida de Vanderlei. Ele queria ser jogador de futebol, mas foi na escola, aos 11 anos, que ele ganhou o primeiro par de tênis e foi incentivado a correr. Aos 14 anos, ele iniciou no atletismo e ficou conhecido mundialmente por seu fantástico fair play nos Jogos de Atenas. Como não lembrar daquela cena? Depois de ser interceptado enquanto liderava com folga a maratona olímpica, voltou à disputa e terminou em 3º lugar, numa chegada emocionante com o seu famoso aviãozinho. Sua nobre atitude garantiu também a medalha Barão Pierre de Coubertin, concedida pelo COI, o Comitê Olímpico Internacional, enaltecendo o grau de esportividade e espírito olímpico. Eu acho que é muito importante, né, essa perseverança, né, sempre acreditando que o amanhã sempre vai ser melhor. Para conhecer mais o trabalho do Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, você pode acessar o site www.ivcl.org.br. Está aqui embaixo da sua tela. 12:41. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira e olha só, a capivara tem um hábito alimentar bem curioso, viu? E recentemente, estudos confirmaram que um protozoário que vive no intestino delas pode ser utilizado na produção de etanol. Ficou curioso? Então, para saber tudo, acompanhe a partir de agora o nosso quadro É o Bicho. Quem frequenta a Lagoa do Taquaral sabe que vai dar de cara com as capivaras, mas elas são muito mais do que animais que só comem e dormem. Quem vai explicar isso pra gente hoje no É o Bicho são pesquisadores da Unicamp. Carismática, com dentes salientes e um fenômeno das plataformas digitais, a capivara tem o hábito nada fofinho de comer as fezes de suas colegas, mas não as próprias. Esse costume pode até parecer estranho, mas explica porque esse mamífero, considerado o maior roedor do mundo, consegue manter uma boa nutrição, mesmo possuindo uma dieta de folhas e outras coisas interessantes de difícil digestão. Uma pesquisa realizada em parceria pela Unicamp e a Universidade Federal de Juiz de Fora comprovou haver uma relação associada entre a capivara e um vínculo pouco conhecido que mora em seu intestino. E o esquisito consumo das fezes serve de intermediário para essa ligação. A gente queria entender como que funcionava a alimentação da capivara, né? Porque já é conhecido que elas se alimentam principalmente por conteúdo vegetal, né? Então, assim, casca de árvores, plantas, frutas, de uma maneira geral. E grande parte desse alimento, ele é de difícil digestão para os mamíferos, né? Igual a gente, por exemplo, se a gente quer fazer uma dieta, alguma coisa assim, a gente come bastante alface, bastante folhas, né? Porque a gente não consegue aproveitar grande parte da energia que está presente nesses alimentos. Então, o aproveitamento da energia ele é baixo nesses alimentos e aí então a gente não engordaria tanto comendo esses alimentos. Mas a capivara é um bicho bem gordinho, né? Assim como outros mamíferos herbívoros, como as vacas, as ovelhas, as cabras, todas se alimentam desse tipo de material vegetal e são bem nutridos, mesmo sem comer outros alimentos. Então a gente queria entender como que a capivara ela consegue, apesar de também ser um mamífero herbívoro, por que ela consegue aproveitar, né, os nutrientes presentes ali na sua alimentação.
E aí a gente foi estudar o que acontece no sistema digestório da capivara, como o sistema digestório ele é organizado, né? E dentro desse sistema digestório a gente tem vários micro-organismos, e são esses micro-organismos que são os protagonistas nessa história, porque são eles que digerem esse material, que é de difícil digestão para os mamíferos, na capivara. E aí então ela consegue aproveitar todos os nutrientes, mesmo numa dieta que a gente fala que é de baixo valor nutricional, composta principalmente por vegetais, né? E aí... Foi daí que surgiu aquela curiosidade onde vocês viram que elas comem o cocô da coleguinha. Isso, exatamente. Só que tem uma curiosidade, como você falou, né? As capivaras, elas só conseguem aproveitar mesmo esses nutrientes se elas consumirem fezes de outras capivaras que vivem ali na manada. Então, a gente foi tentar entender o que tinha nessas fezes. Qual o conteúdo dessas fezes. E aí a gente viu, né, em artigos, trabalhos prévios, que tinha uma grande quantidade de compostos energéticos, que são os ácidos graxos voláteis, que a gente sabe que é a principal fonte de energia para os mamíferos herbívoros. E aí, então, a gente foi estudar os micro-organismos, o que eles faziam, para entender se eles estavam liberando esses compostos energéticos. Não só os ácidos graxos voláteis, mas vitaminas, proteínas de uma forma geral, outros carboidratos de fácil digestão, como a glicose, por exemplo. E aí a gente foi estudar esses micro-organismos e vimos que eles eram capazes de consumir o que a capivara consome, ou seja, o material vegetal, transformar ele e liberar compostos que são absorvíveis pela capivara. Ao contrário do que ocorre, por exemplo, com vacas e camelos, que mastigam o alimento em um órgão localizado na parte inicial do sistema digestivo, para depois os ingerirem novamente, a microbiota da capivara está localizada num seco. Esse órgão, situado ao final do intestino grosso, tem baixa capacidade de absorção. Ela não consegue absorver depois da região de absorção o que o micro-organismo digeriu. Então ela precisa liberar um tipo de fezes especial, que é umas fezes mais liquefeitas, não é aquela bolinha que a gente vê no taquaral lá, as fezes da capivara, ela libera em alguns momentos do dia, umas fezes bem liquefeitas, e são essas fezes que são muito nutritivas. Então não são aquelas que a gente fica olhando, igual você falou, na caminhada, não. É um outro tipo que elas liberam durante o dia. Isso. Algumas partes do dia, geralmente de manhã e no final da tarde, ela libera essas fezes e elas são rapidamente consumidas. Então, assim, o registro dessas fezes no ambiente é muito difícil, porque às vezes elas comem até já na hora que está saindo, né, na outra capivara. E aí é só com esse tipo especial de fezes que elas conseguem aproveitar o alimento que elas consumiram, que tem baixo valor nutricional. O protozoário que ajuda a nutrir as capivaras se chama Musiella cunhai. Ela é toda redondinha, assim como sua hospedeira. A gente tem registro já desde a década de 1930 aqui no Brasil, de que o intestino da capivara ele é povoado por diversos micro-organismos. Os pesquisadores, né, os naturalistas na época, eles obtinham a amostra de fezes ou às vezes os animais mortos e tentavam estudar o que tinha. A presença desses organismos ela foi detectada já há muito tempo, né? O primeiro registro desses micro-organismos em mamíferos herbívoros é de 1843, mas não para saber o que aqueles micro-organismos faziam ali, mas mais para detectar, o intestino dos mamíferos ele é repleto de micro-organismos, ele abriga muitos micro-organismos. Esses estudos funcionais, né, para saber qual o papel desses organismos, eles são mais recentes. E muito desses estudos eles são realizados aqui, pelo nosso grupo de pesquisa, nesses últimos anos, nesses últimos 3 anos. E aí já se tinha esse conhecimento de que o sistema digestivo dos mamíferos ele é colonizado por esses organismos, e na capivara especificamente já existia o conhecimento da existência de um protozoário gigante que vive na capivara. E o interessante é que a capivara ela é o maior roedor do mundo, e o protozoário que vive nela é o maior protozoário do mundo.
ele é o que atinge maiores dimensões, maior biomassa, né? Ele chega a ter aí 3 milímetros, a gente consegue ver a olho nu, enquanto que outros micro-organismos a gente nem consegue observar sem a ajuda do microscópio, né? E aí, sabendo da existência desse protozoário, a gente isolou esse protozoário gigante do intestino da capivara para tentar entender, dentre os compostos energéticos que estavam presentes naquelas fezes especiais lá que a capivara consome, quais desses compostos eram produzidos ou se eram produzidos por esse protozoário gigante. E aí a gente viu que ela tem uma participação imensa na digestão da capivara, porque grande parte do que a capivara precisa para se nutrir, quem produz é o protozoário, esse protozoário gigante. E como ela está presente em alta densidade, né, a gente tem muitos protozoários desse no intestino da capivara, e ela é muito grande, ela tem uma participação bem expressiva nisso, né? E aí a gente diz que é uma cooperação entre gigantes, porque é a capivara gigante e o protozoário gigante. Então é uma cooperação entre gigantes para fazer com que tudo ocorra bem ali. Além do protozoário auxiliar na digestão, foi descoberto também que as enzimas produzidas podem futuramente serem usadas para a geração de biocombustíveis. Esses micro-organismos, eles participam da digestão do material vegetal. E é justamente isso que é feito na indústria de bioetanol. O bioetanol hoje ele é produzido, né, a grosso modo, nas indústrias de primeira geração, que utilizam o caldo da cana para a produção do etanol, e na segunda geração, que utiliza o resíduo que é produzido na produção do etanol de primeira geração, que é o bagaço da cana-de-açúcar, que sobra do processamento para a produção do etanol de primeira geração. Só que o etanol de primeira geração ele é mais simples de ser produzido, porque os carboidratos ali presentes naquele caldo da cana, eles são bem mais fáceis de serem digeridos por enzimas que diversos micro-organismos possuem, outros organismos, até a gente também, né, produz enzimas capazes de degradar os carboidratos do caldo, mas da biomassa, do resíduo, né, do bagaço da cana, são só poucos micro-organismos que produzem essas enzimas. E hoje na indústria, principalmente bactérias e algumas leveduras, alguns fungos, que são estudados nesse sentido e que já se tem enzimas desses organismos isolados para atuar nessa indústria de bioetanol, né? E aí a gente tem descoberto no sistema digestivo de mamíferos herbívoros, dentre eles, né, a capivara, uma grande quantidade de novas enzimas que podem ser aplicadas nesses processos e mais eficientes, talvez, do que as enzimas já isoladas. Então, assim, é um estudo mais recente que tem uma potencial aplicação aí, né, no futuro nas indústrias de bioetanol. De onde que surgiu essa comparação do protozoário para o bioetanol? Justamente porque a gente sabe que são necessários micro-organismos para digerir o bagaço da cana, porque ele não é facilmente digerível. Então, se você estuda um sistema onde o papel dos micro-organismos é digerir matéria vegetal, que é o que os micro-organismos fazem, né, na capivara, porque ela só come coisas de difícil digestão, plantas de difícil digestão, frutas, até cascas de árvores ela consegue aproveitar, até uma casca de árvore. Ali é um ambiente que ele é muito propício para esses estudos, porque essas enzimas, elas também, se elas são capazes de quebrar até casca de árvore, elas são capazes de degradar o bagaço, né, presente ali nas indústrias de bioetanol de segunda geração, que é a principal matéria-prima ali dessas indústrias. Você sabia que é possível controlar o colesterol apenas com alimentação? Eu preciso prestar muita atenção no quadro de hoje, viu? Porque uma nutricionista vai falar sobre mudanças de hábitos e explicar quais alimentos ajudam a diminuir o colesterol
e ao mesmo alertar para aqueles que são os grandes vilões para a nossa saúde do organismo. Para mim e para você, é o Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas, e o tema de hoje é colesterol alto. O colesterol alto é considerado um dos fatores que mais contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como o infarto. No Brasil, cerca de 4 entre 10 pessoas adultas têm um nível alterado de colesterol. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, esse dado já ultrapassa os números dos Estados Unidos. Quem vai falar sobre esse assunto é a nutricionista Fernanda Larraud. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar junto com vocês. Prazer é nosso também. Fernanda, para a gente começar, né, vamos explicar um pouquinho de uma forma bem didática para o pessoal, né, que está acompanhando, o que é o colesterol alto? Na verdade, as pessoas até fazem um pouco de confusão em relação a isso, né? Que sempre quando as pessoas tendem a olhar o exame sozinhas e ver um colesterol LDL elevado e muitas vezes falam, nossa, eu estou com colesterol alto, ou olha um colesterol total elevado e se desesperam um pouco, mas a gente tem que olhar tudo separadamente. Eu até faço uma associação para simplificar para as pessoas. Não é exatamente o mais correto, mas, por exemplo, a gente associa a L de ladrão e a H de honesto. Então, eu penso o seguinte, que ter um LDL muito elevado é mais danoso para o nosso coração e ter um HDL mais elevado é um fator de proteção para o nosso coração. Então, nós temos que manter um equilíbrio desse colesterol, que é gordura, né? Então, o colesterol nada mais é do que uma molécula de gordura que circula pelo nosso sangue. Então, se houver muita gordura circulante, uma gordura mais inflamatória, existe possibilidade da pessoa desenvolver, né, a formação das placas das gorduras que levam aos infartos, aos AVCs, então, risco de morte, né, aumentado. Fernanda, você comentou, né, sobre HDL, né, e LDL, são esses termos que a gente usa, né, popularmente, falando sobre colesterol bom e colesterol ruim, é isso? Isso, exatamente. Agora, Ana, a gente tem que ter um pouquinho de atenção, eu até falo muito isso, né, para os meus pacientes, para quem me acompanha, eu falo, não basta somente ter um colesterol HDL elevado, porque existem situações que ter um HDL, que é considerado bom colesterol, também muito elevado, acima de 80, por exemplo, também pode ser um fator que prejudica a saúde. Então, por isso que haver o equilíbrio entre os dois é fundamental. Fernanda, antes da gente entrar realmente na parte da nutrição, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho também dos principais sintomas que uma pessoa que está com colesterol alto, ela começa a apresentar. Na verdade, quando a pessoa tem o colesterol alto, significa então que ela tem muita gordura circulante nesse sangue. O fato de ter a gordura junto com o sangue já dificulta o fluxo, né, de sangue. Então, geralmente é uma pessoa que está mais cansada, ela está mais inflamada. Se eu olho isso, por exemplo, já muito provavelmente é uma pessoa que já começa a apresentar uma disfunção na insulina, na glicemia, porque o corpo está muito inflamado, né? Ter o colesterol alto, ele leva à ocorrência de doenças secundárias. Então, você começa a olhar toda a clínica desse paciente. A gente olha, inclusive, deficiência de outras vitaminas. Então, e tudo isso pode ser visto não somente por exame, Ana. Claro que o exame, para nós, né, profissionais da saúde, é algo muito importante, que nos atesta que existe alguma deficiência. Mas existe um termo na saúde que fala que a clínica é soberana. E a clínica é justamente a gente observar o que o paciente relata de sintoma. Então, muita fadiga, muito cansaço, alteração de pele, pessoas que têm, por exemplo, acordam muito à noite. Então, existem vários e vários sintomas que a gente vai observando, né? Depósito de gordura em lugares específicos do corpo. Então, tudo isso leva a interpretação, ainda que não se veja exame, que está acontecendo uma disfunção da gordura ali, do colesterol no corpo.
Exatamente. Agora, como nutricionista, né, vamos falar um pouquinho sobre os alimentos que são considerados aí os vilões, né, para esse colesterol, que ajudam, né, na verdade, esse colesterol alto a subir ainda mais, né? Certo. E é importante a gente falar aqui que é interessante que muitas vezes as pessoas atribuem 100% à alimentação a questão do aumento do colesterol. Claro que é muito importante, a alimentação ela é fundamental para tudo isso. Mas o que a gente tem que entender que vamos colocar aí que 65% do colesterol que nós produzimos, ele é produzido independente de você comer ou não. Mas é justamente essa diferença dos 35%, 40% que é influenciado pela alimentação, que é o responsável por baixar esse colesterol ruim, vamos colocar ali entre aspas. Então, alimentos que prejudicam são aqueles que são produzidos com gorduras trans, então são os alimentos mais ultraprocessados, aquele alimento que dura muito tempo na prateleira do supermercado, biscoitos, molhos prontos, né, várias margarinas, a própria gordura vegetal hidrogenada, pipocas ali de micro-ondas. Excesso no consumo da gordura animal também pode causar o aumento do colesterol e piorar a situação de saúde de uma pessoa. Então, né, aquelas carnes mais gordas, com aquela gordura mais aparente, ou mesmo aquela gordura entremeada na carne, então tem que ter um pouquinho de cuidado. Manteiga, leites mais gordurosos. Então, quem tem tendência ao acúmulo maior dessa gordura, precisa ter uma atenção e um carinho com tudo isso. Agora, da mesma forma, né, como a gente falou dos alimentos que são os vilões, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os alimentos que são bons, né, que ajudam aí, né, a diminuir esse colesterol e a manter o colesterol bom, né, como a gente fala. Claro, claro. E é super interessante isso, porque quando a gente fala, na verdade, são mais alimentos que beneficiam do que aqueles que nos fazem mal. Então, quando eu aumento o consumo, por exemplo, de frutas e vegetais, né, eu já estou trazendo para mim elementos que são anti-inflamatórios naturais e que vão ajudar no controle da inflamação que esse colesterol elevado causa. Por outro lado, eu preciso fazer ingestão de alimentos que sejam fontes de gorduras boas. Então, né, que alimentos são esses? Azeite, castanhas em geral, as sementinhas, que são alimentos muito subestimados, que às vezes a gente não tem o hábito de colocar na rotina, sementinha de abóbora, semente de girassol, gergelim, linhaça, chia, são todos alimentos que são anti-inflamatórios e que nos fornecem essa gordura boa, né? Talvez para ilustrar mais fácil, seja aquela gordura que passa limpando a veia, né? E trazendo essa questão anti-inflamatória que é tão importante. Agora, Fernanda, é possível quem está aí com o colesterol alto, né, controlar esse colesterol somente mudando a alimentação? Sim, aliás, essa é a base do tratamento. Não adianta você prescrever para um paciente um medicamento considerando a questão do colesterol se não houver a mudança de hábito, né? O que eu costumo dizer sempre, Ana, é que não se joga semente boa em solo infértil, porque senão, na verdade, você vai estar dando simplesmente uma muleta para o paciente. Então, a base de tudo é a mudança da alimentação, fazer exercício físico, e aí a gente acaba incentivando outros hábitos, né? O dormir melhor, o beber mais água, controle de estresse, porque tudo isso influencia no funcionamento do corpo. Então, a base sempre vai ser a mudança da alimentação, para depois a gente vir associando outros cuidados, para aí sim esse paciente, né, visualizar realmente uma melhora na saúde. Né? E não crer que genética é destino, porque muito paciente não quer viver a mudança da alimentação por acreditar, falar, porque minha mãe teve, meu pai teve, meu avô teve, não sei quem teve, e eu tenho também. Então não adianta eu fazer nada porque isso não vai mudar. Isso não é verdade. Então a gente pode sim começar, aliás, pode e deve começar pela mudança da alimentação, que os resultados são excelentes. Agora, com relação, você disse, né, a genética, a obesidade, por exemplo, ela tem relação com o colesterol? Porque muitas vezes as pessoas são magras, vão fazer o exame, né, e o colesterol está muito alto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro, o colesterol ele não está associado somente a uma questão de sobrepeso e obesidade, né? Sem dúvida, corretíssima a tua afirmação.
Então, existem sim situações que nós sabemos que a genética influencia, mas como eu acabei de falar que a genética não é destino, e não basta somente eu olhar, por exemplo, Ana, para um colesterol LDL. Eu tenho uma pessoa magra que tem bons hábitos, que é saudável, mas tem esse colesterol elevado. Só que a chance desse colesterol entrar na parede da veia, ele passar por um processo ali de oxidação, causar um entupimento, é quase impossível disso acontecer se esse corpo está bom, se esse corpo está desinflamado, se essa pessoa tem bons hábitos. Então, muitas vezes, para essa pessoa, os médicos nem prescrevem a medicação, porque já existe um excelente estilo de vida associado que não vai fazer com que isso seja um problema para essa pessoa. Agora, por outro lado, se esse colesterol encontra um corpo inflamado, porque não tem jeito de nós dizermos que uma pessoa que está sobrepeso, ela não é inflamada. A gente tem que entender que a obesidade é uma doença, né? Então, se é uma doença, ela causa uma série de alterações do metabolismo no nosso corpo e trazendo processos inflamatórios enormes, onde esse colesterol vai ser mais um problema sério. Então, a chance desse colesterol passar para a parede da veia, inflamar e trazer essa placa, né, e fazer essa placa de gordura ali, que é o ateroma, a placa de ateroma, é infinitamente maior do que lá numa pessoa magra que tenha bons hábitos. Então, é um agravante, né, estar acima do peso. Fernanda, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, né, você como nutricionista, poderia deixar algumas dicas e orientações, né, para as pessoas que estão em casa e querem fazer essa mudança de hábito, mas hoje você sabe, né, são muitas as opções, as tentações, né, que existem no supermercado, os fast foods, e como que as pessoas podem, né, mudar mesmo, né, e aos pouquinhos tendo hábitos cada vez mais saudáveis. Ótimo, excelente a sua colocação, Ana. O que acontece? Tem uma frase que define muito da minha vida, do meu atendimento, em tudo que eu acredito, que eu falo que a gente pode comer de tudo, só não tudo. Você não tem que se privar, por exemplo, de comer o alimento que você gosta, mas a base tem que ser aquela simplicidade que funciona. Então, a primeira dica aqui para quem quer começar hoje a mudança é se voltar de novo para o simples, para aquilo que a natureza nos oferece. Comer arroz, comer feijão, comer frutas, vegetais, ovos, leite e derivados com moderação. É sair dessa coisa muito do pacote, né, do mercado pronto, dessa coisa prática, e que dá para ser prático também comendo mais natural. E não precisa ser complicado. As pessoas acabaram rotulando muito essa coisa da nutrição como complicada. Para comer saudável é caro, para comer saudável é difícil. E não é, porque se a gente compara muitas vezes, por exemplo, o preço de uma banana que você compra na feira, que vai sair 20, 30, 40 centavos, que seja R$1, se você compara com um alimento mais ultraprocessado, ele é muito mais caro. E a banana é muito mais simples. Beber mais água. E eu quero deixar aqui já, olha, para a audiência a dica, né? Porque muita gente fala, tá, mas o que é o beber mais água? Faça uma continha matemática. 35 ml vezes o seu peso. Você vai saber em litros quanto é que se tem que consumir de água por dia para que você mantenha esses bons hábitos. Então, é trazer o simples, gente. Inclua aí, olha, 3 frutas ao dia, mas em 3 momentos diferentes. Não coma as 3 de uma vez só. Então, de manhã, à tarde, mais tarde um pouquinho. E tente colocar vegetais 2 vezes no seu dia, em momentos diferentes também. Com isso, Ana, a gente já consegue, vou te dizer, a gente já consegue reduzir cerca de 60% o risco cardiovascular de uma pessoa, trazendo hábitos simples e que não são impossíveis de serem colocados na rotina. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Imagina, eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Massa de ar seco e quente deixa o tempo em uma condição estável, com o sol aparecendo entre poucas nuvens e com isso não tem previsão de chuva.
E para quem gosta de calor, a notícia é boa, viu? Porque as temperaturas começam a subir. Então, olha só, para amanhã, sexta-feira, elas já estão aqui na minha tela. 30 de agosto, encerrando o mês de agosto, ainda sob o inverno. Mas olha só, em mínima de 16 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã a partir do meio-dia ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.